Durante os seus pouco mais de 60 anos de vida, Graciliano caminhou por muitos gêneros literários e escreveu sobre os mais variados temas. Mas é retratando a realidade do sertão brasileiro que entraria para a história. Vidas Secas foi publicado em 1938. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. A exposição Avesso do Avesso, apresentada em janeiro de 2013 na cidade de São Paulo, reuniu entre vários documentos de Graciliano Ramos o manuscrito original de Vidas Secas. Quisemos dar ao público que visita a exposição a ideia de qual foi o processo que Graciliano empreendeu para compor o livro, de modo que a ordem dos capítulos aqui é a ordem da escrita, que difere da ordem que o romance adquiriu depois, não é? Um caso já bastante conhecido é o de Baleia, primeiro capítulo, que Graciliano escreveu ainda como conto e que saiu na imprensa de maneira independente, e depois só que lhe veio a ideia de compor os outros capítulos referentes às outras personagens e a ordem que depois isto adquiriu no livro, que pode ser lido, então, na sua organização, não é? Que é coesa, e também uma outra proposta de leitura talvez seja ler os capítulos na sua independência, né? A narrativa não linear de Vidas Secas é consequência da dificuldade financeira que o escritor vivia na época. Graciliano viveu apuros financeiros sempre. Inclusive, Vidas Secas tem esse feitio, ou seja, de capítulos que podem ser lidos de maneira independente e, ao mesmo tempo, compõem um romance, por necessidade financeira, não é? Graciliano tinha acabado de sair da prisão, estava sem emprego e precisava colaborar com a imprensa. Naquela época eles pagavam artigos, contos, etc. E o primeiro conto que ele vendeu para o Jornal do Rio de Janeiro era Baleia. Aliás, Vidas Secas nem seria um romance, ele é tido como romance, não seria, mas ele é uma junção de histórias, de contos que, pelo gênio de Graciliano, terminaram tendo uma unidade. Eram coisas aparentemente díspares, mas no fundo, como o cenário era o mesmo, o cenário humano e o cenário físico, a paisagem, ele terminou fazendo um romance magnífico. A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. A Morte da Baleia é um texto que é uma obra-prima não da literatura brasileira só, da literatura universal. Acho maravilhoso. Aqui é uma carta que Graciliano escreveu à sua esposa Heloísa, ainda em 1937, enquanto escrevia, na verdade, quando tinha acabado de escrever o capítulo Baleia, não é? Ele se refere, nós podemos ler um trecho aqui, escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra, veja que ele ainda diz um conto, né? Um troço difícil como você vê, procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena, onde a ave se equilibrava mal. A baleia é um símbolo. A baleia, aliás, tem um nome que é uma coisa curiosa. Ela chama baleia, assim como há muitos cachorros no sertão. O sertanejo sempre tem um cachorro e dá o nome de habitantes do mar. É curioso isso. Eu acho que é
uma nostalgia, uma vontade de evasão, eu acho, de chegar a um lugar onde a vida, em tese pelo menos, seria melhor, né? O mar, o litoral, onde estavam as cidades, a indústria, enfim, alguma riqueza. A figura miserável do nordestino judiado e embrutecido pelas dificuldades da seca é retratada no romance através do personagem Fabiano. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com um cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações onomatopeias. Na verdade falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. O Vidas Secas a gente tem o auge desse processo de alienação, de expropriação, de reificação, ou, no caso a gente chega até um ponto de animalização, que é muito mais extremado, né? Porque esse personagem Fabiano é um personagem tão desprovido de tudo, desprovido inclusive da própria propriedade de se articular, de articular um discurso capaz de, enfim, de interagir com o mundo, que ele acaba sendo alijado de tudo e de todos, assim, mesmo na própria família, assim, ele é uma figura que teoricamente teria uma função central, uma figura paterna, no caso, né? E a gente tem, na verdade, ele acaba, não deixa de exercer essa função, mas a gente percebe os percalços e as dificuldades e, enfim, todo o drama desse personagem, que é tão, vamos dizer assim, ele passa por um processo de humilhação tão constante, tão duradouro e está tão introjetado aquilo nele que ele acaba adquirindo realmente, ele acaba perdendo um pouco daquilo que a gente chama de propriedades humanas, assim. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Eu acho que tem um momento muito bonito, que é quando o menino não aguenta mais. O menino cai e não aguenta mais, e o pai xinga ele dos piores nomes, anda, não sei o que, do diabo e tal, e levanta, puxa o menino, faz ele andar carregando aquele troço. E tem um negócio de patriarcalismo, porque quem carrega a coisa pesada é a mulher e o menino, né? O pai mesmo vai lá. Esse eu acho um momento muito forte, né? Cada capítulo do romance, né, dá ênfase e privilegia o ponto de vista de um dos personagens, né? Seja do Fabiano, da Sinha Vitória, do menino mais velho, do menino mais novo. O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, e Baleia respondia com o rabo, com a língua, com os movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. Hoje, na leitura retrospectiva, nós temos, em Vidas Secas, o livro maior sobre a seca, não é? Não sendo, aliás, apenas um livro sobre a seca, não é? Ou seja, o caráter universal do romance é que o torna, com o tempo, maior, enquanto que a grande maioria dos livros sobre o tema anteriores a ele já desapareceram. O Graciliano Ramos é outra coisa, ele é universal ao captar o ser humano na sua literatura.